Vamos falar sobre explode e implode, duas funções relacionadas com strings e também com arrays. A utilização de arrays como coleções de dados é algo que é praticamente utilizado em todas as aplicações do PHP. Afinal de contas, um array é a coleção mais utilizada dentro do PHP. E neste caso existem funções de strings também relacionadas com os arrays. E este é o caso concreto disso, a função explode e implode. Vamos falar sobre o explode. O explode permite transformar uma string num array de strings, recorrendo a um caractere de separação, um separador. Bom, nós temos aqui o exemplo concreto disto na prática. Temos uma string que contém um conjunto de nomes que neste caso estão separados por uma vírgula. Poderiam estar separados por um outro caractere qualquer. Desde que fosse sempre o mesmo caractere, o que é que iria acontecer? Bom, se eu quiser transformar esta string de nomes num array, eu posso utilizar a função explode. A função explode recebe dois parâmetros, um delimiter, ou um separador neste caso, e uma string. Contém ainda um terceiro parâmetro que é opcional. Já irei falar sobre ele. Bom, então o que acontece quando nós executamos a função explode? Nós vamos primeiro definir qual é o caractere que vai servir de separação entre cada um dos valores e depois, obviamente, fornecemos qual é a fonte de informação, que neste caso é a string nomes. Como podem facilmente observar, neste caso nós temos João, Carlos, Ana, António. Ora, usando o explode com este caractere de separação, o que o sistema vai fazer é transformar nomes num array em que cada um dos elementos é cada uma das partes da string e o separador é pura e simplesmente deitado fora. Okay? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um separador que era um ponto e vírgula, e aqui também um ponto e vírgula, aqui também um ponto e vírgula, o que nós bastaria fazer era colocar aqui um ponto e vírgula também e faríamos a separação. Podemos usar, tal como disse, qualquer tipo de caractere. Pode inclusive ser uma letra, mas aí corremos o risco de as letras também serem encontradas aqui pelo meio. Bom, dito isto, existe um terceiro parâmetro, como tivemos a ocasião de verificar aqui na assinatura, que se chama limite. Ora, neste caso, quando nós não o usamos, o sistema vai fazer a separação de todos os elementos que possam ser separados. Ele define a quantidade máxima de elementos que o array nomes vai ter neste caso. Não sendo especificado, nomes vai conter o número máximo de valores possível. No entanto, se nós especificarmos esse terceiro parâmetro, por exemplo, aqui neste caso com o 2, o que vai acontecer é que vamos ter este tipo de resultado. Há uma primeira separação, que acontece ali, e todo o restante espaço da string é considerado como um segundo valor, isto é, o caractere de separação já não vai fazer a separação. Poderíamos pensar de forma errada que o 2 só iria buscar os dois primeiros elementos, mas não é isso que acontece. Ele separa em duas parcelas, em vez de separar no número máximo de parcelas possível. Se o caractere de separação for vazio, a função retorna falso, ok? Portanto, não fará qualquer sentido utilizar o explode com um caractere vazio ali em termos de separador. Bom, falemos agora do implode. O implode faz qualquer coisa muito parecida com o processo contrário. Ele permite colar, entre aspas, uma string, ou numa string, neste caso, um conjunto de elementos que estão contidos dentro de um array. Para isso, nós vamos usar aquilo que se designa por um caractere de colagem. E vejamos então um exemplo. Nós temos aqui um array que contém os 4 nomes. Neste caso, é um array tradicionalíssimo, um array de strings. Se nós quisermos transformar este array onde todos os seus elementos ficam colados numa única string, nós usamos o implode em vez do explode. E neste caso, nós podemos usar o caractere que nós quisermos. Se colocarmos aqui uma vírgula, os itens do array vão ser colados com uma vírgula. Uma vez que eu coloquei aqui, por exemplo, uma barra vertical, o que acontece depois então é que string nomes vai ter este aspecto que aqui está. Em versões anteriores do PHP 8, nós podíamos passar o caractere de colagem depois do array, isto é, invertíamos a posição dos argumentos ali na função. Ora, a partir do PHP 8 não é mais permitido usar essa assinatura portanto, vamos ter que usar sempre esta que aqui está, que é muito fácil de perceber. Portanto, sempre, quer no explode, quer no implode,
Primeiro colocamos aqui o caractere que define a colagem ou a separação e depois definimos então a fonte da informação. Uma nota final, dizer que existe também uma outra função que é um alias do implode. Um alias significa uma função alternativa, mas que é alternativa apenas no nome. Chama-se join e funciona exatamente igual ao implode. E por conseguinte não faz sentido sequer referenciar aqui um exemplo dela.